Dorama fofo, dorama conforto, dorama fofinho, dorama aquela boa sessão da tarde deliciosa, sabe? Então é esse, Quando Vou em Sua Direção, dorama é uma delícia. E aí eu vou comentar agora um pouquinho dos capítulos 8 a 12, que é um bom momento desse dorama, é um momento onde o relacionamento dele está crescendo, que no começo ela tá lá investindo, mas ele tá frio. Aqui ele começa a se soltar, inclusive fazer mais do que microexpressões de sorriso, ele de fato sorri, o nosso querido Lurang e a nossa Zai Zai. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse dorama, que é muito fofo, gente. Aquele dorama para você ver despretensiosamente, aquele dorama quando você quer esquentar teu coração, aquele dorama quando você tá naquele dia, vê alguma coisa e sair mais leve. É esse dorama. Tá muito gostosinho. Dorama chinês que tá passando na Netflix. Então, olá, dorameiras, bem-vindos ao canal Hora de Dorama e vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 8 a 12 de Quando Vou em Sua Direção. Não deixe de se inscrever, de curtir, de hypar e de comentar. Queria saber se você tá vendo e se também sente essa mesma vibe que eu, que é um dorama gostosinho e um dorama delícia. Então, bora lá! Então, esse momento, como eu falei no começo, é a evolução entre o Lurang e a Zai Zai e também o casal de coadjuvantes nesse relacionamento entre eles. Mas falando especificamente do Lurang e da Zai Zai, é muito fofo, né? Eu tava pesquisando alguma coisa sobre essas diferenças culturais entre Brasil e China, e de fato, pelo que eu entendi, na China, mostrar as suas emoções é considerado rude. Você falar o que você está pensando pode ser visto como grosseria. De fato, tem que ser delicado, tem que ser sutil e tem que ser subjetivo muitas vezes. Enquanto muitas vezes aqui no Brasil a gente fala direto e é assertivo, lá precisa dar tempo ao tempo. O que a gente consegue entender um pouquinho mais porque que esse dorama é dessa forma, inclusive porque que Amor Oculto era como era também, e quando se tem uma segunda chance também. Foram os outros dois doramas que eu vi chineses, esse aqui é o terceiro chinês que eu vejo, né? Então é muito fofo. A princípio eu fiquei assim, vou ver um dorama que é de 16 anos na escola, tão longe da minha realidade, mas gente, tá muito fofo, tá delícia, tá gostoso. Eu vejo cada capítulo e saio super leve, super tranquila. Então é isso, né? Então se você quer ver alguma coisa assim, eu recomendo. Mas aqui esse vídeo vai estar cheio de spoiler, porque eu vou estar, como eu disse, falando dos capítulos 8 a 12. A gente já vê o nosso casalzinho já realmente próximos. Ele mostra preocupação a ela de fato sempre preocupada com ele, e eles começando a se conectar. Muito fofo. Uma coisa legal desse dorama é essa questão das amizades, né? Então a gente vê cada vez mais sólido, né? Esse grupo de amigos, né? Tá realmente... Eu acho que essa amizade, ela é um dos pontos altos do dorama. Como é que essa combinação de pessoas conseguem fazer a sua cola, né? E ser um ambiente de proteção, onde eles se sentem protegidos, né? O que é muita tensão ali é essa questão do vestibular na China, que pelo que eu entendi, é realmente muito importante e muito temido, porque já vai mudar completamente, assim, vai definir o futuro da pessoa, né? E o que a pessoa vai trabalhar. Então, até mesmo por isso que se fala que você não pode namorar antes do vestibular, que você tem que focar ali, estudar, né? Aliás, eu percebi isso nos 3 doramas chineses que eu vi. Então tem muito dessa tensão, né? Dessa tensão desse momento do vestibular. E aí a gente vê no Lurang aquela questão da mãe dele, não gosta daquela mãe, que só dá atenção pro irmão e não dá o amor e o carinho e toda a atenção que o Lurang merece. Mas que a Zai Zai tá ali para isso. Ela consegue ver essas camadas de cebola no Lurang, consegue descascar certinho e alcançar dentro dele, né? E ele tá cada vez mais se abrindo para ela. Uma coisa interessante que a gente vê nos doramas coreanos e também aqui no chinês é essa questão da relação do filho com o pai, né? O conceito da... como os filhos devem honrar os pais, né? A gente já vê isso no coreano, no confucionismo, aqui no chinês também, que mesmo eles querendo ser livres, né? O Lurang, por exemplo, quer ser livre, mas mesmo assim ele fica ali preso, porque ele precisa honrar e obedecer e respeitar os pais, né? É muito interessante essa dinâmica e essa questão cultural nessa relação familiar. Uma coisa que eu estava olhando também, e aí se você entende mais de cultura chinesa, você, por favor, confirma aqui para mim, é que essa questão do relacionamento, que deve ser crescido com dia após dia, com solidez,
tem muita também valorização na convivência e no respeito e no companheirismo, né? Então não é necessariamente aquele amor avassalador, mas assim, o companheirismo, a convivência, a amizade, isso é muito importante. E a gente vê isso claramente nesse dorama, né? E quando o Lurang começa a sorrir para Zai Zai, é um marco, né? Aquelas primeiras microexpressões que vão se tornando agora sorrisos. Isso é uma virada de chave, né? Nessa dinâmica entre os dois. Bem, enfim, esse dorama é um presentinho que aquece o coração de quem gosta desse tipo de dorama, que mostra essa evolução dos jovens, como é que eles vão se transformando de desconhecidos para amigos, para amantes, né? Para pessoas apaixonadas. E eu realmente tô achando muito fofo. Queria fazer esse vídeo aqui rapidinho, desse momento do capítulo de 8 a 12, que é onde começa essa relação entre eles, e eu tô ansiosa para ver a próxima etapa, onde eles vão se conectar um pouco mais. Mas eu não podia não gravar esse vídeo rapidinho com esses meus comentários sobre as minhas principais percepções desses capítulos de 8 a 12, de Quando Vou em Sua Direção. E aí, você já viu esse dorama? E aí, o que você achou? Comenta aqui comigo. É isso, gente. Gente, é isso. Não deixa de se inscrever, de curtir, de hypar e de comentar. Eu queria muito ouvir o seu comentário se você viu esse dorama. Se você gostou, não gostou, o que você tá achando? E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, mas eu não queria perder a oportunidade de falar pra vocês dos 2 doramas que eu tô mais amando agora. O Querido Hongran, maravilhoso, tá passando na Netflix, eu tô comentando capítulo a capítulo, acabei de postar a minha análise do capítulo 4, eu não sei quando você estiver vendo esse vídeo aqui, eu já vou estar mais adiante, eu vou aqui colocar o link da playlist desse dorama que você precisa ver. Esse dorama é uma obra de arte e definitivamente o melhor dorama de 2025. Queria saber se você já viu, se você está gostando. Compartilha isso aqui comigo também. E também tem o Palácio Assombrado, gente. Dorama delícia. Dorama que também é ambientado na era Joseon, assim como o Querido Hongran, mas completamente diferente. Aqui a gente está falando de mistério, está falando de aventura, está falando de fantasia. Está passando no Viki, eu sei, é um lugar que menos pessoas têm acesso, não é a Netflix, mas é um dorama incrível. Então, se você tem Viki, olha, não pensa 2 vezes, vai lá e vê o Palácio Assombrado. Falta pouco para acabar, eu tô no capítulo 10, semana que vem tem o capítulo 11 e 12, eu também não sei quando você vai estar vendo esse meu vídeo aqui, se você já vai ter terminado o dorama, mas olha, um capítulo depois do outro. Eu tô te dando 2 dicas fantásticas de dorama. É isso, gente, um beijo!